Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penaforfado, ex-aluno da Faculdade Teológica da Assembleia de Deus em Pindamonhangaba, São Paulo, secretário de Missões e professor na Escola Bíblica da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, SEMEADAP, na cidade de Tartarugalzinho, no estado do Amapá, na região norte da República Federativa do Brasil, sob os cuidados pastorais do reverendo Josias Dias Fonseca. Lição 9. A mordomia do trabalho. Mordomia é administração e mordomo é o administrador. E trabalho são os deveres, são tudo aquilo que estamos realizando. Logo, lemos em 2 Tessalonicenses, capítulo 3 e versículo 10, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. É preciso levar a sério a possibilidade de trabalhar para ser uma bênção e abençoar. O trabalho honesto, acompanhado da bênção de Deus, dignifica e enobrece o cristão. Lemos em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, e versículo 6 a 13, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois não nos ouvemos desordenadamente entre vós, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitardes, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também, porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão, e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Na verdade, meus amados e queridos irmãos, o trabalho é uma vocação que aparece desde Gênesis ou no livro de Gênesis, perpassa por Jesus e se confirma nos apóstolos. Isso significa que Deus espera que seus filhos trabalhem. Nesse sentido, o trabalho não é fruto do pecado, mas da criação e dádiva de Deus. Essa concepção bíblica muda todo o sentido do trabalho em nossa vida. Por isso, ao longo de muito tempo e amparados no ensinamento apostólico de Efésios, capítulo 6, e versículos 5 a 8, os cristãos encararam o trabalho como oportunidade de servir a Deus diligentemente. Logo,
podemos e devemos glorificar a Deus com o nosso trabalho. Este assunto é fundamental para a nossa vida e vamos agora receber com muita gratidão o que aqui nos é mostrado, porque podemos perceber que Deus é que fez o trabalho. Não foi o mesmo Deus que fez o homem para viver em sociedade, não fez o homem para viver ociosamente, mas fez o homem para lavrar e para guardar o jardim do Éden, conforme temos aqui em Gênesis capítulo 2 e versículo 15. Assim, podemos aprender como a Bíblia apresenta o conceito de trabalho, sua mordomia e os princípios cristãos para o trabalho de Deus na Bíblia. Quando nos deparamos com esta palavra, o trabalho de Deus na Bíblia, podemos perceber que o trabalho de Deus começa desde a criação do universo. A Bíblia nos revela que Deus criou o universo e os seres vivos em 6 dias, ou seja, ela inicia a história da salvação, revelando o trabalho de Deus na criação do universo. Infelizmente, uma teoria falsa admite que o universo surgiu de uma explosão, conforme o Big Bang, e por acaso ainda tudo se organizou no cosmos. Que tolice da teoria, mas a palavra de Deus nos afirma que Deus mostra em sua palavra que por causa do seu orgulho, o homem não investiga todas as suas cogitações e ainda declara que não há Deus, mas Deus existe e é o galardoador dos que o buscam. O trabalho de Deus na criação do homem é bem notório. As Escrituras dizem que Deus Pai formou o homem do pó da terra e soprou-lhe o fôlego da vida em suas narinas, tornando-o assim alma vivente. A palavra mostra também que o Filho é o centro de todas as coisas criadas no céu e na terra, pois tudo foi criado por Ele e para Ele. O Espírito Santo também atuou na formação do ser humano, na grande obra da criação. Logo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalharam na criação do ser humano. Deus continua trabalhando até hoje. Ao ser acusado de desrespeitar o sábado, nosso Senhor Jesus Cristo respondeu com as seguintes palavras: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Aqui em João capítulo 5, versículo 17. Então Jesus prova que Deus trabalha em todos os dias e Jesus também trabalha e nós devemos trabalhar. O Deus revelado nas Escrituras, o Criador dos céus e da terra, trabalha em prol da sua criação. A Bíblia mostra que Deus trabalhou na criação do universo. Deus trabalhou na criação do homem e Deus continua a trabalhar. A Bíblia e a mordomia do trabalho. Quando percebemos este lado da explicação sobre a mordomia do trabalho, podemos ver que o homem foi criado
para o trabalho. Quando Deus criou o homem, ele estabeleceu que a atividade laboral fizesse parte da sua vida. No plano divino, o homem foi feito para trabalhar e tomou o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Temos a prova aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 8 e 15. Então, Deus abençoou o trabalho, Deus abençoou o homem, Deus estava dando ao homem oportunidade para viver uma vida com dignidade. O trabalho antes da queda, as duas primeiras atividades laborais do homem foram lavrar e guardar a terra. Lavrar a terra e guardar a terra. Ao lado de Adão, Eva foi a primeira trabalhadora. Nesse sentido, podemos deduzir que antes da queda, o trabalho era agradável, sem desgastes físico e mental, nem doença, e principalmente sem perigo de morrer. Portanto, podemos afirmar que o trabalho estava no plano original da criação, ou seja, ele não foi um acidente pós-queda, foi um privilégio, foi uma ordenança, foi uma bênção de Deus. O trabalho depois da queda, infelizmente, após a ocorrência do pecado, tudo foi distorcido na vida do ser humano. Porquanto começou a chegar na vida do homem o medo e a maldição, de formas que, chegando o medo e a maldição na vida do homem, então aqui temos a prova de que o ser humano passou a conhecer o medo, apareceram as doenças nervosas, as doenças emocionais. Então o homem perdeu a autoridade sobre os demais seres e conheceu a maldição da terra. A ecologia foi mudada com essa situação, as condições ambientais foram transtornadas e, em consequência, o homem viu-se a trabalhar penosa e arduamente. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Logo, o que era leve, suave e agradável por causa do pecado, tornou-se pesado, brutal e desagradável. O trabalho tornou-se desagradável, desgastante. O trabalho se tornou desagradável e desgastante na face da terra, porque o homem começou então a entrar por essa situação que foi desagradável. Estes versículos da Bíblia Sagrada é o símbolo do desgastes do trabalho na Bíblia. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra. A expressão no suor do teu rosto pode remeter à ideia de trabalho mental e esforço físico. Quantas pessoas não se encontram mentalmente esgotadas e cansadas por causa de suas atividades profissionais? Os consultórios médicos estão lotados de pessoas com estafa e estresse. Há textos na Bíblia que nos lembram de tal realidade. Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com eles os
afligir. Jó também declarou: porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho, mas o homem nasce para o trabalho, como a faísca das brasas se levantam para voar. Logo, podemos compreender que a Bíblia mostra o homem e sua vocação para o trabalho antes e depois da queda. Princípios cristãos para o trabalho. O homem deve trabalhar com o suor de seu rosto. É a ideia do próprio esforço. Não há trabalho sem esforço, embora tenha se tornado mais pesado com a presença do pecado. O esforço e o comprometimento do trabalho são uma característica de disciplina e método diante da vida. O princípio bíblico é este: o homem comerá a partir do seu esforço. O trabalho deve ser diuturno. A palavra de Deus revela que o tempo do trabalho vai até a tarde, ou noite e dia. Eis a perspectiva bíblica central do trabalho: pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Não ser pesado a ninguém. Uma pessoa que se esforça no trabalho, que se dedica ao trabalho, ele não será pesado a ninguém. Outro princípio é o exposto por Paulo aos Tessalonicenses: nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Paulo tinha essa preocupação muito importante para a mordomia do trabalho cristão. Não sejamos aproveitadores da bondade alheia. Pelo contrário, vamos respeitar cada boa atitude beneficiária à nossa vida, à nossa família, à nossa igreja, à nossa sociedade. O preguiçoso não deveria comer. Parece um discurso duro, mas há pessoas que não gostam de trabalhar e querem ter um padrão de vida como se estivessem trabalhando. A Bíblia é muito clara a esse respeito, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Paulo deu essa advertência à igreja daquela época. Não é fácil. Há um custo para o nosso sustento. Ora, a Bíblia condena expressamente a preguiça e ainda determina: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, para que você possa aprender destas formigas como é que se deve trabalhar, se orientar, para que seja bem orientado, trabalhador, econômico, e possa armazenar os seus suprimentos. A relação de empregados e empregadores. Nas relações de trabalho, os cristãos devem manifestar os valores da palavra de Deus. Primeiro, o padrão, os patrões cristãos devem estar na ética da palavra de Deus. A orientação e mandamento de Deus para todos os patrões, todos os superiores. E vós, senhores, aqui em Efésios capítulo 6 e versículo 9, e vós, senhores, fazei o mesmo para com
eles ou para com os empregados e servos, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu e que para com ele não há acepção de pessoas. Os patrões cristãos têm o dever de zelar pelos direitos trabalhistas de seus empregados, sob pena de serem condenados por Deus. Deus não aprova o desvio, Deus não aprova o maltrato ou a desonestidade de um patrão para com os seus empregados. E também a Bíblia se dirige aos empregados quando diz aqui em Efésios capítulo 6 e versículo 5 a 8, dentro destas orientações para os empregados cristãos, há também orientações e mandamentos para todos eles na Bíblia Sagrada, a saber, vós servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Logo, os empregados cristãos não devem fugir ao seu compromisso de trabalho, antes devem executá-lo como se fossem ao próprio Senhor Jesus Cristo. Há também não se submeter ao trabalho vil. Temos que ter cuidado com os trabalhos vil, o trabalho escravo, a exploração laboral infantil, bem como ofícios oriundos do vício, do crime e da prostituição, são abominações aos olhos do Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Não podemos contrariar as leis divinas e humanas que zelam pela dignidade do trabalho. Trabalhemos honestamente para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Dentre dos muitos princípios cristãos para o trabalho, destacamos, primeiro, o trabalho deve ser do suor do rosto, diurno. Patrões e empregados devem observar a ética do reino de Deus. Portanto, nos 6 primeiros dias da criação, o Criador, o Deus Todo-Poderoso, executou sua obra com poder sobrenatural a partir de sua palavra. Ao expressar a sua vontade, tudo passou a existir. Assim, ele criou o homem pelo seu poder. Ele criou para lavrar e guardar a terra. É dessa perspectiva que devemos exercer a nossa mordomia no trabalho, glorificando a Deus e abençoando ao próximo em o nome de Jesus. Jesus Cristo é o único Salvador do mundo. Inscreva-se no meu canal e você será ricamente abençoado em nome de Jesus. Manda um joinha também, um like.